Oiê, eu fico muito feliz que você se inscreveu no nosso evento gratuito, a Maratona do Bolo Perfeito. Esse é o nosso evento mais importante e é lá que eu vou te ensinar muitas técnicas, algumas receitas e eu vou mostrar como trabalhar com Butter Queen e tudo o que você precisa para realmente se tornar referência na confeitaria e ter segurança em tudo que você faz. Mas enquanto o dia 22 não chega, que é quando vai acontecer a nossa primeira aula, estamos liberando para você o nosso desafio Vivendo da Confeitaria, que a gente gravou um tempinho atrás. Nele, nós temos um total de 3 aulas, onde você vai aprender uma receita de bolo gelado de chocolate com todos os detalhes. E eu vou te ensinar também a precificar esse produto e como vender. E além disso, eu vou te mostrar que você consegue vender pelo menos R$ 1.000 em até no máximo 7 dias somente com esse produto. Então, ó, esteja preparada aí com papel e caneta na mão, se coloque nesse desafio, porque eu sei que é possível e eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu vou ensinar, você também vai conseguir fazer esse bolo e faturar aí uma grana. Bora lá então para a nossa primeira aula. Oiê, seja muito bem-vindo ao nosso evento Desafio Vivendo da Confeitaria. A gente vai ter 3 dias de aula e nesses 3 dias eu vou te mostrar como fazer um produto, como precificar e vender. E depois eu vou te lançar, no final desses dias, eu vou te lançar um desafio para você vender no mínimo R$ 1.000 em menos de 7 dias. Então, presta muita atenção em todas as aulas, em todas as dicas que eu vou te passar. Tenta sair um pouquinho da caixinha da receita, tá? Eu vou te ensinar a receita, inclusive hoje a nossa primeira aula é a receita que a gente vai fazer, do produto que a gente vai vender. Então, foca, aprende a receita, mas não fica focado só nisso. Fica focado também em tudo que eu vou te passar, todos os conhecimentos, todas as dicas, porque eu quero mesmo ver no final. Então, o que a gente vai fazer de produto? A gente precisa fazer algo, né? Quando a gente pensa em venda, confeitaria, uma venda rápida, né? Eu quero sair para vender. Então, a gente vai ter que meter as caras em algum lugar. Ou a gente vai para a rua vender, ou você pode vender no seu grupo de vizinhos, no seu condomínio. Não sei, tá? Vou te dar algumas dicas, mas você vai ter que ver aí qual que é a sua realidade. Mas quando a gente fala assim de uma venda rápida, produto pronto entrega, a gente tem que pensar em algo que a gente pode fazer em larga escala e algo que tem uma durabilidade um pouco maior, tá? Porque se não vender hoje, eu posso vender amanhã, tá? Então a gente vai fazer um bolo gelado de chocolate. Ele vai ter uma validade aí de 5 dias, né? Embalou 5 dias de validade. E aí, começa a vender, você tem 5 dias para vender esse produto que vai ficar maravilhoso, tenho toda certeza. Então a gente vai fazer esse bolo gelado de chocolate, eu vou te ensinar todo o passo a passo, a gente vai fazer a massa, o recheio, vou te ensinar como embalar, como armazenar e depois a gente vai falando todas as dicas durante todos esses dias, tá? Então vamos começar. Aqui eu tenho todos os meus ingredientes já separados. A gente vai fazer um bolo através do método espumoso. O método espumoso é quando a gente coloca a aeração dos ovos para ajudar a gente na fermentação desse bolo. Então é um bolo mais fofinho, é um bolo mais esponjinha, mas também é um bolo muito saboroso. Esse aqui a gente vai fazer. Deixa eu puxar minha batedeira. Eu vou usar aqui a minha batedeira, que é uma batedeira planetária, mas você consegue fazer em qualquer batedeira, tá bom? Batedeira de mão, batedeira portátil, orbital, planetária, a batedeira que você tiver, mas você vai precisar de uma batedeira, tá? Porque a gente precisa, né, espumar esses ovos. Então, aqui eu tenho os meus ovos, né? A gente tá fazendo uma receita grande, porque a gente vai fazer um tabuleiro grande para já tirar bastante porção de bolo, para você não ter que ficar aí, né, fazendo tantas e tantas vezes. E aí você vai ver quanto que você vai vender, só que a gente precisa aí de no mínimo 100 fatias desse bolo pra gente faturar, pra gente vender no mínimo R$ 1.000, tá? E aí você também, depois a gente vai falar de precificação, de venda, de tudo. Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é pré-aquecer meu forno. Já está pré-aquecidinho, lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho a minha forma, o meu tabuleiro. Depois eu vou deixar anotadinho, você vai receber a receita com tudo bonitinho, com tudo explicadinho, com todo o peso, tá tudo separado em gramas, isso precisa ser em gramas, a gente vai falar de precificação e você vai ver o quanto é importante você saber o peso de tudo, tá? Não tem como a gente ganhar dinheiro fazendo as coisas de qualquer jeito, é xícara, é não sei o que, a gente precisa ter sempre padrão. Uma balancinha de cozinha bem baratinha, você consegue comprar uma por R$ 30 e resolve toda a sua vida, tá bom? Eu vou untar já a minha forma,
E eu vou usar desmoldante para untar. Se você não tiver desmoldante, não precisa comprar. Pode fazer aquele, né, untar bem tradicional, né, manteiga, margarina, óleo, passa com um pincelzinho ou com um guardanapinho em toda a forma, polvilha cacau, tá? Ou chocolate em pó, o que você preferir, porque a gente vai fazer um bolo de chocolate, tá? Polvilha, tira o excesso e aí depois coloca o seu bolo. O meu desmontante já vai um pouquinho para a lateral, então tá tudo certo. Quando usa desmoldante, não use muito, tá bom? É só um pouquinho, já é o suficiente, se você estiver usando, é claro, um desmoldante de boa qualidade. Como eu falei, a gente vai fazer um bolo de método espumoso. Vou colocar aqui os meus ovinhos na batedeira com o meu globo e vamos bater. Vou começar a colocar meu açúcar, aqui eu tô usando açúcar refinado, tá? Se você não tiver açúcar refinado, passa um pouquinho do açúcar cristal no liquidificador, no processador, para ele ficar um pouquinho mais fininho, porque a gente consegue toda a aeração que a gente precisa com mais eficácia com açúcar refinado, tá? Principalmente nesse método aqui. Vou tirar bem meu açúcar que ficou grudadinho. Aqui na minha farinha de trigo, eu já vou misturar os meus secos, tá? Então, fermento químico em pó. Ui, até voou. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato, ele vai deixar o nosso bolo com a cor do chocolate bem mais intensa. Se não quiser usar, não tem problema, né? A gente só não vai conseguir tanta simplicidade. E cacau em pó. Aqui eu tô usando cacau em pó, 100% cacau. Quando a gente compra chocolate em pó, cada porcentagem que você vê lá, 33% cacau, 50% cacau, 70% cacau, quer dizer que o restante é açúcar. Então, se a gente está falando de 33% cacau, mais de quase 70% é açúcar, né? Se a gente está falando de 70% cacau, a gente está falando que tem 30% de açúcar. Então, o chocolate em pó, dependendo da porcentagem que você escolher, ele vai ter uma grande porcentagem de açúcar. Posso usar o chocolate em pó? Pode. Só que aí você vai ter um bolo que vai ficar mais doce e não tão chocolatudo, mas que não é um problema, tá bom? E aqui vou colocar meu cacau em pó. Vou só misturar, depois eu vou peneirar aqui em cima dos meus ovos, tá? Só pra ficar uma misturinha. E aí aqui, de líquido, eu vou usar café coado. Um café coado que não seja tão forte, tá? Não deixa, tipo, muito fortão. E óleo vegetal. Óleo vegetal pode ser óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Pode ser óleo de soja, se você quiser. Mas o óleo de soja, ele tem um cheiro mais característico, né? Mas aqui, a gente consegue amenizar esse cheiro que o óleo de soja tem com o chocolate, com os outros ingredientes. Ele não é uma quantidade tão grande assim para fazer tanta diferença. E eu sei que o valor faz muita diferença, né? O óleo de soja ele tem um valor muito mais baixo do que um óleo de canola, de girassol, por exemplo, de algodão. Então, se você não conseguir, né, usar outro óleo, não tem problema. Aqui a gente vai ter uma grande diferença, tá bom? E aqui o café, por que eu estou usando o café coado? O café, ele acentua o sabor do chocolate. Então, por isso que eu falei, usa um café mais fraco, não usa tão forte, né? Bem fraquinho. O meu, inclusive, eu tô achando que tá até um pouquinho forte. Usa bem fraquinho, ou então usa água e põe um pouquinho de café solúvel, tá? Ou então usa água e põe uma xicrinha de um café expresso, sabe? Pouquinho. A intensidade do café vai alterar aqui. Então, se a gente colocar um café muito forte, a massa vai ficar com gosto de café, tá? Mas quando a gente coloca um café bem ralinho ou um pouquinho de café, a gente acentua o sabor de chocolate. Por isso que a gente vai entrar com o café aqui. Olha já como ganhou volume os nossos ovos. Eu não cheguei na velocidade máxima da batedeira,
tá? Então cuidado com muita, né, muito alto, de média para alto, tá? Não coloca no máximo, principalmente se sua batedeira for daquelas que já começam no rapidão, sabe? Não vai até o final, cuidado. A gente quer aerar, mas a gente precisa fazer isso num processo do tempo dele, tá? Então, ó, ganhei volume. Olha como eu tenho uma super aeração aqui. Então, ó, cheio de bolinhas, tá vendo? Tudo isso daqui é ar que eu coloquei dentro, né, que eu vou colocar na massa do meu bolo. Então, deixa eu colocar aqui. Então, não quer usar café? Pode usar água, tá? Não precisa colocar o café, pode substituir 100% de água. Ah, posso usar leite? Pode, né? O leite ele tem um pouquinho mais de gordura, ele tem outro sabor, você vai trazer uma outra característica pro bolo, mas não tem problema nenhum. Eu vou ir peneirando aqui, se você quiser já deixar peneirado todos os secos só para ficar soltinho e ir colocando com a batedeira na velocidade baixa, tá? Colher por colher, né? Vai intercalando ali os secos com líquidos, pode fazer tudo direto na batedeira se você quiser, eu vou te mostrar como fazer na mão. Peneira. Aqui a peneira necessária, primeiro, por conta do cacau, né, que ele tem bastante gruminho que não se dissolve direito. E segundo, como a gente está falando de um método espumoso, se eu pegar essa colher e tacar de uma vez aqui, ela vai tudo lá pro fundo, super pesada. Então eu trago mais leveza aqui, mais fácil de eu misturar, tá vendo? O cacau como atrapalha? Se eu não peneiro, acontece isso. E aí, fouet. Vou sempre girar o bolo da batedeira com o fouet, eu vou trazer lá de baixo pra cima. Então, ó, eu venho lá embaixo, vou puxando pra cima. Lá embaixo e puxo pra cima. A gente tem que ter mais delicadeza nesse tipo de massa, porque eu não quero perder toda essa aeração aqui. A gente já vai perder uma grande parte dela, porque a gente tá colocando, né, a gente vai colocar uma parte grande de secos, de líquidos. Então a gente perde, claro, um pouco, mas eu preciso manter o máximo que eu conseguir. Vou colocar mais um pouco e já vou intercalar com os líquidos. Gosto de fazer em 3 partes, tá? Eu espero a massa já estar com um pouquinho mais de quantidade de secos para começar o líquido, que ela já vai ficando um pouquinho mais pesada, senão o líquido ele vai tudo lá pro fundo e às vezes a gente não consegue misturar tão bem. Então, quando a massa já tá um pouquinho mais misturada com o seco, fica mais fácil da gente fazer mistura dos líquidos, ó. Então, venho aqui com uma parte de líquido. Ui, derrubei. O líquido já vai imediatamente lá para baixo. A gente tem que ficar caçando ele para ele incorporar na minha massa. Então depois eu vou misturar o bolo. A hora que eu coloco o bolo na forma, lá no fundinho tem um monte de líquido. É isso normalmente que acontece. Vou colocar tudo. Ai meu Deus, quase que eu derrubo. Meu Deus do céu. E já vou com o restante dos meus secos. Tem lá de baixo e acho que já tá bom. A gente consegue manter ainda a aeração da massa. Ela precisa ser essa massa fofa. Toda essa aeração ajuda a gente. É claro que a gente tem aqui, tá trabalhando com fermento, bicarbonato, mas essa aeração dos nossos ovos também ajuda na fermentação desse bolo. E ele vai ser um bolo bem fofinho. Quando a gente fala de bolo gelado, né, bolo que vai ficar na geladeira, primeiro, a gordura principal desse bolo tem que ser uma gordura vegetal, porque a gordura vegetal ela traz essa umidade para o nosso bolo e não deixa o bolo mais firme quando gelado. E segundo, que o método espumoso é o melhor método para a gente fazer esse tipo de bolo gelado. Ó, aqui eu sempre olho para ver se tem algum líquido para eu envolver, porque o líquido sempre vai, a gordura, né, o óleo, por exemplo, sempre vai aqui pro fundinho. Vou despejar aqui na minha forma. Então, meu forno que tá pré-aquecido, tem que estar pré-aquecido, tá? O meu aqui eu vou colocar a 180 graus, 170. Vou baixar mais um pouquinho porque o meu fica muito forte a 180. Vou colocar para assar, já te mostro como fica depois de assado.
Vamos fazer agora o recheio do nosso bolo. A gente vai fazer aqui um recheio espessado com amido de milho. Então o recheio vai leite, leite condensado, gema, amido, chocolate, vai creme de leite, que o meu creme de leite está na geladeira. O que acontece com esse recheio feito com amido de milho? A gente não pode congelar o bolo depois. Você até pode congelar, eu vou deixar um congelado para te mostrar como fica, tá? Mas o amido de milho, quando a gente espessa um creme, né? Quando a gente engrossa um creme com amido de milho, o que acontece? As moléculas do amido de milho chupam a água e inflam. Por isso que o creme fica grosso. Só que o que acontece quando eu mando esse mesmo creme para o freezer, para o congelador? Essa água que ele inflou, né, e congelou, ela descongela e aí ela derrete. Aí o que estava grosso fica meio mais fluido. Depois de colocado no bolo, ele fica com outro aspecto que eu vou te mostrar. Se você usar amido de milho modificado, você pode congelar sem problema nenhum. A gente consegue comprar isso na internet mesmo. O meu é amido de milho normal. E se você usar farinha de trigo, engrossa, só que ela fica com uma característica ruim na boca. Então, não te aconselho, tá bom? A gente vai fazer esse creme. Se você não quiser fazer com esse creme, você pode rechear com brigadeiro, tá? Eu não vou te ensinar brigadeiro, porque brigadeiro é uma coisa simples, eu já ensinei várias vezes. Se você for no meu canal do YouTube, tem receita de brigadeiro de recheio por lá. Dá uma olhada, pode rechear com brigadeiro de boaça, tá? Normalzão, brigadeiro mais cremoso, recheio o bolo. Mas esse daqui, ele deixa o bolo gelado, assim... É muito especial, é assim, é um negócio de louco, é muito, 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 muito gostoso, tá bom? Então, vou fazer aqui, colocar meu leite na panela. O que acontece? Quando a gente faz recheios à base de amido, não sei se você já ouviu falar, mas existe o creme confeiteiro, o creme pâtissier, que é um creme base francês, da confeitaria francesa. Esse creme vai bastante gema, bastante ovo, e aí a gente precisa fazer a temperagem da gema depois, com o leite quente, para essa gema não cozinhar, não talhar. Aqui, como a gente não está usando muita gema e a gente tem uma grande concentração de leite condensado, não vai acontecer da gema cozinhar se a gente fizer tudo certinho. Então não preciso fazer a temperagem, posso colocar tudo na panela. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é dissolver o meu amido de milho. Então coloco o amido de milho no leite e dissolvo, tá? Para não ficar pelotinha, para não ficar gruminho de amido. Ver tudo dissolvidinho. E pronto. Dissolvi, vou colocar minha gema. Não vou peneirar, não vou fazer nada, não precisa, tá? Ai, Bruna, cheiro de ovo. Não fica. Só se você estiver usando o ovo estragado, tá? Caso contrário, fique tranquilo. Vou furar aqui a minha gema. Vamos misturar. Misturei. Vou entrar agora com o meu leite condensado. Pode usar o integral, pode usar o semi-desnatado, o que você achar que cabe melhor aí no seu bolso. Só mistura láctea que não vai ficar tão bacana por aqui. Mistura. A hora que a gente começar a misturar e aquecer esses pedacinhos de gema, eles vão se dissolver, tá? Ui. Ligar o fogo e vamos mexer. Ó, tá começando a engrossar. Dá pra sentir aqui, ó, tá vendo? Essa hora é a hora da gente ser bem esperta, tá? Porque começou a engrossar. Se eu comer mosca, ele começa a empelotar, tá? Essa espuma depois a gente consegue incorporar. Então o que a gente precisa, né, ter de atenção? Engrossou, ele vai começar a ferver. Depois que ferver, a gente conta 1 minutinho fervendo e já desliga o fogo. Não preciso cozinhar o amido por mais de 1 minuto, mas eu preciso deixar ferver para cozinhar o amido. Nesse momento, o cheiro de amido vem muito forte. Começou a bolinha de fervura, tá vendo? Conta 1 minutinho e para de mexer.
Aqui, se você quiser usar um creme branco, é só não colocar o chocolate, tá? Eu vou usar um chocolate amargo com 54% cacau. Chocolates meio amargo vão ficar mais gostosos, porque se o chocolate for muito doce, primeiro vai ficar bem clarinho, não vai ter muita graça, não vai ser tão legal. E se você quiser usar cacau em pó, pode usar também, tá? Aí o cacau em pó a gente pode colocar desde o começo, que ele já dissolve no leite. Vou colocar essa opção pra você. Fica bem gostoso também, ó. Então o creme tá pronto. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse um creme de baunilha, eu já teria, posso saborizar com baunilha, com pasta, com extrato, com essência, com fava. E aí já era, tá pronto. Vou colocar agora o meu chocolate, porque é um creme de chocolate. Vou misturar. Chocolate, né? Vai derreter, já vai incorporar aqui no creme. Meu fogo tá desligado. Importante, né? Quanto maior o teor de cacau que eu usar aqui, mais chocolatudo vai ser. Misturei. E agora eu vou colocar o meu creme de leite já gelado. Se você quiser ele bem grosso, não precisa colocar o creme de leite, não precisa colocar todo o creme de leite. A gente pode colocar manteiga também, tá? Pode colocar um pouquinho de manteiga, não a mesma quantidade do creme de leite, óbvio. Mas essa gordura no final vai trazer mais brilho, mais cremosidade. E eu gosto de colocar gelado, porque como o creme tá quente, a gente já faz essa mistura dele já. Se não tiver gelado seu creme de leite, tudo bem, não tem problema, porque a gente ainda vai levar esse creme pra geladeira. Esse creme, ele vai criando película. Então, vamos tirar já da panela e vamos colocar um plástico filme em contato. Olha que lindo. Olha. E ele fica nessa textura, mas ele tá quente, tá? Ele vai engrossar ainda. Vamos tirar daqui. Que delícia. Credo, que delícia. Plástico filme em contato para esfriar e para não criar a película, tá? Por conta dos ovos aqui, do leite, da gordura. Faz uma película bem grossa em cima. Deixa bem grudadinho. Então, ó, grudadinho, vai pra geladeira, ele vai gelar e a gente vai usar ele depois para rechear nosso bolo. Nosso bolo está pronto, vou tirar ele do forno. Ficou exatamente 32 minutos no meu forno, tá? Eu assei nessa assadeira grandona, mas se você assar numa um pouquinho menor, ele vai ficar um pouquinho mais alto, ó. Como eu sei que ele tá pronto, levemente o toque, ó, ele vai e volta, tá vendo? Isso quer dizer que ele está perfeitamente assado. Aqui a gente tem um monte de bolinha de ar, tá vendo? No nosso método espumoso. E aí, esfria. E depois a gente monta, mas ele já tem um gelado. Está embaladinho aqui, ó. A gente desenformou. Ele está até mais escuro. Provavelmente a gente usou alguma outra marca de cacau aqui para fazer esse. Então, tudo influencia, tá? Tudo vai influenciar. E a gente assou também, acho que numa assadeira um pouquinho menor. E aí, essa um pouquinho maior. E aí, o que vai mudar? Quando eu nivelar, né, algumas massinhas vão ficar... as duas camadinhas ou ficam mais fininhas ou ficam mais altinhas. Mas pro bolo gelado, isso não tem problema nenhum. Eu vou nivelar com o nivelador para ficar certinho, mas se você tiver uma faca de serra, é só cortar no meio, médio meio, e corta com a faca de serra. Deixa eu ver aqui que pontinho que eu preciso. Aqui, como tá menor, tá mais baixo. E aqui tá mais alto. Ai, meu Deus, vai ter que ser mais baixo. Então, ó, vou entrar aqui e vou cortando. Aqui eu dou uma giradinha, tá vendo? Pra eu não cortar de fora a fora, porque se eu corto de fora a fora, ele arrebenta. Aí sai cortando tudo. Olha que lindo. Ai, é muito linda essa massa por dentro. Se você quiser ser levemente neurótica,
você pode nivelar o de cima também, mas pode deixar assim. A gente tem um forno que tá um pouquinho mais regular, e aí ele, ó, entra aqui, que aí ele faz esse defeitinho, sabe, de crescer mais de um lado do que do outro. Mas aí é uma neurose mesmo minha de querer nivelar, você não precisa fazer isso, porque eu quero deixar bonitinho. Essa sobrinha, se você for nivelar, que não precisa, tá? Estou fazendo só por, né, loucura da minha cabeça, você pode fazer bolo de pote, que foi uma delícia, e aproveita ter mais uma coisa para você vender. Aqui eu tenho meu recheio, que é um outro que eu já tinha gelado, ó. Vendo? Ele vai ficar bem firminho mesmo. Deixa eu pegar uma espátula para eu te mostrar a textura, ó. Tá vendo? Ele fica bem firme. Você pode já pegar aqui e já ir soltando ele. Claro que não com essa espátula, senão eu vou arregaçar com a espátula. Mas pode vir com um fouet e bater, tá? Ó, vai soltando aqui, ó. Ele já vai ficando cremoso de novo. Tá vendo? Ou então você pode vir com um mixer, aquela parte de fouet, ou com uma batedeira de mão. Ó, eu vou soltar com a batedeira de mão. Só pra gente ficar com ele mais fácil de trabalhar. Não bate muito também, senão a gente perde, né, a consistência aqui do nosso recheio. Ai, que delícia. Aqui, pra montar, então eu vou precisar do meu creme, da massa do meu bolo. Vou precisar de uma caldinha. Isso daqui, ó, é uma caldinha de açúcar com água e pastinha de baunilha. A gente vai colocar 2 partes de água. Quando eu falo partes, pode ser gramas, pode ser xícaras, pode ser copos. 2 partes, tá? 2 copos, 200 gramas, tá? 2 partes de água, 1 parte de açúcar. Vou levar ao fogo só até derreter o açúcar. E aí eu saborizo com o que eu quiser. Nesse caso, né, eu uso essa calda para molhar qualquer tipo de bolo. A gente usa pasta de baunilha, mas pode ser extrato, pode ser essência, pode ser raspa de limão, raspa de cítricos, o que você achar mais legal aí para usar, tá? Então, o meu creme tá aqui, o meu bolo tá aqui. Eu vou precisar de um plástico. Se você não quiser montar o bolo lá dentro sem plástico, não tem problema, mas o plástico auxilia pra gente desmontar, né? Pra tirar o bolo de dentro da forma. Vou deixar o bolo montadinho lá dentro. Então, ele dá esse auxílio. Ai, Bruna, eu só tenho uma forma. E agora, o que eu faço? Você consegue montar fora. Vamos montar fora? Que aí, se você não tiver, né? A gente precisa assar muitos bolos pra fazer os 100 pedaços. Então, eu vou montar fora, já deixo montadinho fora. E aí aí você já sabe, porque às vezes tem uma forma só, né? Então, eu vou colocar, ó, uma massa embaixo. E depois a gente vai ter que ter um joguinho de cintura aqui pra pegar, tá? Pra tirar ela daqui. Vou com a calda, ó. É bolo gelado. Então, posso colocar a calda. A gente vai cortar em pedaços depois. Colocar 2 camadinhas de calda, tá? Se você não tiver bisnaga, pode molhar com pincel, com colher, com o que você tiver por aí. Vou entrar com o meu recheio. Nossa, sério. Esse recheio... E vou espalhar. Lembra aqui que a gente quer aproveitar tudo, tá? Eu não quero tirar bordinha, não quero tirar nada, eu quero vender todos os pedaços. Então, vem até o cantinho. Ali a gente tinha um pouquinho mais de uma receita, tá? Por isso que sobrou. Mas a receita certinha, ela dá para essa camada inteira. E aí, eu venho com a outra camada. Daquela apertadela. Já dá uma acertadinha aqui, ó, para o recheio ficar mais retinho. E vamos regar. E aí, ó, vamos
embalar ele. Se você tiver na forma, é isso, vai puxar o plastiquinho e vamos deixar ele apertadinho aqui. Grudar. Bolo de método espumoso é um bolo mais tranquilo da gente manusear, como você pode ver. Ele não quebra tão fácil. E aí a gente embala direitinho. Que vai pra geladeira. E eu coloco assim na geladeira, do mesmo jeito que eu peguei embaixo, eu pego aqui e geladeira. Tem que deixar numa superfície reta. Aí ou você tem uma forma reta, já coloca em cima e leva pra gelar na geladeira, ou pega com a mão e já coloca lá na geladeira certinho, na superfície lisa e limpa, tá? E aí vai colocando lá os bolos até gelar tudo. A hora que ele estiver mais geladinho, mais firminho, a gente vem e corta, tá? Então vou deixar gelar, vou deixar na geladeira. A hora que ele estiver bem geladinho, bem firminho, a gente vai fazer o corte dele. Aqui, ó, só quero te mostrar como que desenforma o bolo, então vou passar uma espatulinha ao redor. Se você tiver untado bem as laterais, ele vai descolar provavelmente da lateral, tá? Aqui o meu bolo tá frio. O ideal é desenformar ainda morno. Então só vou dar uma soltadinha, aí chove um pouquinho de migalha. Então, não espere esfriar, tá? Pode desenformar ainda morno. De quente para morno não tem problema. Ó, fica aqui, ó, todo lindo, tá vendo? E aí é só fazer o corte e rechear, igual eu te ensinei. Aqui eu tenho mais um pouco de creme, eu vou precisar usar, então vou soltar esse daqui também, pra gente colocar por cima do bolo, tá? Vou colocar ele aqui dentro, só porque aqui se eu ligar o mixer, vai creme para todos os lados. Então, meu creminho, vou pegar meu bolo, vamos desenformá-lo, desembalá-lo, né, no caso. E o bolinho precisa ter uma coberturinha para na hora que a gente embalar ele tá bem úmido de todos os lados. Então eu vou colocar essa cobertura aqui em cima. A gente vai alisar. Não precisa ser a mesma quantidade, tá? É um pouquinho só pra gente grudar o granulado aqui em cima do bolo. Só uma melecadinha, tá vendo? Eu falei pra você usar todo o recheio dentro, mas não usa, tá? Deixa um pouquinho pra hora que você for cobrir aqui o bolo, ó, uma camadinha fininha, não precisa de muito. E aí a gente entra, ai, com os granulados. Eu acho que eu vou só tirar ele de dentro dessa forma, ou de cima, porque ela é menor que o bolo, tá me atrapalhando. Granulado, eu tô usando um granulado de chocolate belga, mas você pode usar o que você tiver aí acesso, tá? Pronto, cobertinho. E agora, vamos cortar. O que eu preciso prestar atenção aqui? Cuidado com a mão suja, porque o bolo é todo melecado. Então, o melhor é você cortar todo o bolo primeiro e depois começar a embalar, tá? Não faz o corte e vai colocando. Então, a gente vai fazer o corte do bolo, depois a gente embala. Vou colocar um rolinho de paninho. Isso daqui é pano semi-descartável, mas pode ser papel toalha, tal, que você tiver aí. Eu vou umedecer, só para eu ir limpando a faca caso eu precise. E outra coisa, a gente vai precisar medir o bolo, tá? Para ver quantas fatias ele vai render pra gente. Então aqui, ó, eu tenho 26 centímetros. 4 fatias de 6 centímetros e meio. 12,5, 18,5 e 26. E o bolo tem
36. Então aqui a gente deixa 6. Uma fofura só o bolo, meu Deus do céu. Ó, a segunda já foi ruim, tá vendo? Começou a juntar. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, vai sempre limpando a faca. Se precisar, já passa no paninho, no papel toalha. Deveria ter feito com 5 centímetros, não com 6,5. 6,5 eu tô achando muito, tipo... A hora que a gente faz com o bolo cru é uma coisa, a hora que faz com o bolo cru não, o bolo só, o bolinho assado é uma coisa, a hora que faz com ele recheado, parece um tamanho muito grande, né? Grande demais. O ideal mesmo seria se fosse 5 centímetros. Eu vou cortar esse daqui. E essa minha assadeira vai sobrar uma rebarbinha. Mas se fizer com 5 centímetros, ele dá exato 5 fatias, tá? A gente não pode deixar sobrar absolutamente nada. Igual vai sobrar essa rebarbinha aqui, horrível. Não era pra sobrar. Não é que sobrou, não. Esse bolo aqui, eu deixei 1h30, mais ou menos, na geladeira depois de recheado. O importante é que ele esteja frio quando a gente for fazer. E o tempo de descanso dele para ele ficando cada vez mais gostoso é quando ele já estiver embaladinho. Então não tem problema você já cortar ele depois que ele só estiver frio, tá? Aqui eu tenho embalagem para bolo gelado, tá? Vem 50 unidades. Embalagem para bolo gelado tem 20 por 22. Se você quiser cortar o papel alumínio, não tem problema. Mas esse aqui já vem cortado, né? E acaba facilitando o nosso trabalho. Eu vou colocar uma parte de luvinha. Ó. Então, pegou, colocou aqui. Só não se esqueça, sujou o dedo, fica com o paninho do lado, limpou. Porque senão, a gente começa a sujar a embalagem. E ficou um terror, tá? Vou lá, vou embalar. Ui. Eu embalei, dou aquela apertadela, põe pra baixo e aí cola um durex, um adesivo. Aqui no caso, ó, eu vou colocar esse adesivo da Cake Lover. A gente tem só pra grudar. É interessante, se você conseguir colocar a data de fabricação, data de validade, ótimo, nem que seja escritinho à mão. Tá bem grandão esse bolo gelado. Não precisava ser esse tanto de grande. Exagerei. Muito. Dá pra ser menos. Se bem que eu como um pedação desse. Só que quanto maior a gente deixa o bolo, mais caro a gente tem que, né, deixar ele. Vou pesar um aqui pra gente ver quanto ficou essa fatia gigante de bolo. 120 gramas. Tá realmente muito grande. A gente vai diminuir, eu vou te mostrar amanhã certinho na aula de precificação como ficou o valor e tudo mais. Ó, nem cabe na... Como ficou o valor, pra gente ver o valor de venda. Se você quiser vender assim grandão e vender com preço mais alto, se você achar que o público aceita, não tem problema nenhum. Eu já comi, gente, em restaurante em São Paulo. É claro que São Paulo não consegue ser referência para o Brasil inteiro, né? Mas já comi em restaurante em São Paulo, bolinho gelado de coco por R$30. Bolinho gelado de coco, tá? Servido no prato, só que eu abri o alumínio assim, era maravilhoso, sensacional, só que R$30. Depende então muito do seu público, onde você vai vender. E aí se der pra vender grandão, você vende grandão, se não, vende pequenininho. Tem confeitaria que vende metade disso aqui. E aí você consegue vender um monte. Né? É uma opção, talvez, ó, deixa eu te mostrar, deixa eu cortar com a faca, né, pra não estragar meu bolo. Talvez seja até uma opção você vender, pra vender por um preço mais baixo, né, ó, e você consegue vender assim, menor. Quero te dar uma opção aqui.
E aí o tamanho, você escolhe, tá? Vou deixar o tamanho ao seu encargo. Aí ele fica menorzinho, ó. Mas às vezes mata a vontade de um docinho ali e você não precisa vender super caro. Ó, é menor. Achei melhor, tá? Achei que fica mais bacana esse tamanho. Então aqui, ó, pensa que você vai sujar o dedo, não dá pra gente ficar limpando o dedo toda hora. Pega uma mesa, uma bancada, o que você tiver de maior. Estende todos os papeizinhos de uma vez. Se você não for comprar esse papelzinho, corta o alumínio. Estende todos, suja o dedo de uma vez só, coloca todos na bancada, tanto que couber, tá? Na sua bancada. E aí depois a gente só vem embrulhando, que aí fica muito mais fácil, né? Pra não... Embala um, limpa o dedo. Embala outro, limpa o dedo. Sem condição alguma da gente ficar fazendo isso, fora que nosso trabalho vai muito mais rápido. Se você tiver alguém pra te ajudar, vai mais rápido ainda, né? Porque um coloca, o outro embala. E aí aqui, ó, eu escolhi trabalhar com tamanho menor mesmo. Aquele grandão achei muito trambolhão, vai ficar muito caro pra gente vender. E a intenção de você pegar alguém na rua, a gente vai vender isso daqui na rua, né? Eu acho que eu não falei isso pra você ainda, mas eu vou colocar uma galera pra vender na rua. E a intenção de quando a gente vende alguma coisa na rua, é uma pessoa que tá passando ali na rua, normalmente ela quer abrir e comer aquilo que ela comprou. Então a gente não pode dar trabalho, sabe? Não pode ser um pedaço de bolo grande que vai sujar a mão, que vai sujar a roupa, que vai cair nas coisas dela, que às vezes é muito grande pra ela. É claro que eu sei que muita gente tem a capacidade de comer muito rapidamente uma fatia de 120 gramas de bolo. Mas, por exemplo, se eu quiser comprar, Bruna, um docinho ali na hora, né, na pressa para eu comer, esse pedaço para mim é o suficiente. E se a gente pensar que mulheres compram doce com muito mais facilidade, é um público mais fácil da gente atingir, talvez aquele pedaço seja muito grande. Então esse pedaço é um pedaço excelente para a gente atingir, às vezes, um público que a gente quer. Quem quiser comer mais, pode comprar mais, porque a gente vende também, consegue vender por um valor menor, senão o valor fica muito alto. E aí, ó, passou, colocou todos, eu venho embalando, porque aí a minha vida, é muito mais fácil, né? Fiz o pacotinho. Então, ó, fez hoje, embalou hoje, 5 dias de validade, tá? E aí, clica aqui, a gente vai deixar algum link para você, clica aqui embaixo, se inscreve para o nosso evento e fica acompanhando todas as nossas aulas. Amanhã a gente tem mais uma aula, onde eu vou te falar de precificação e vendas. Então, esteja aqui na nossa aula amanhã. E para você participar do desafio, né, esteja mais presente ainda para poder te falar sobre tudo isso, de como vai funcionar, como vai ser, que eu quero te desafiar aí. Eu te vejo amanhã, aqui nesse mesmo horário, no mesmo local, pra gente falar aí do preço de venda, técnica de venda e tudo mais. Vou terminar de embalar os meus bolinhos, porque eu tenho mais um monte de bolinho pra fazer, pra eu colocar a minha galera na rua pra vender, que não vai falar que é Bruna Rebelo Cake Lover, viu? Todo mundo apaisando. Eu te vejo amanhã. Beijo!